Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Rodrigo, faço parte da Escola Namar e nós estamos agora com uma proposta de estar trazendo mensagens aqui, coisas que vão edificar o seu coração, aquilo que Deus tem colocado no coração, né? Para que para que possa estar passando para vocês nesse tempo, né? Nós somos da Escola Namar, ela já tem acontecido desde fevereiro e tem sido benção. Temos sido edificados com muitos professores, muitos pastores que têm nos contribuído, né? Nos dando aula. Já tivemos aula de ética, tivemos aula de teologia sistemática e agora nós estamos falando um pouco sobre a história da igreja, né? Depois dos pais da igreja, da reforma protestante, Constantino, Martinho Lutero, enfim, tem sido benção. Mas durante esse tempo aqui, eu queria estar passando para vocês uma mensagem, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu creio que vai edificar a sua vida. E eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis. É um livro assim extremamente fascinante. Se você nunca parou para ler na íntegra, eu te aconselho. É um livro extremamente importante. É o Bereshit, é o início. Se você tiver a oportunidade de ler os primeiros 6 capítulos, você vai ter toda a Bíblia ali falando, né, de sacrifício, de dízimo. É lindo, é lindo, é lindo. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por esse livro. Eu já li várias vezes ele todo e toda vez que eu leio eu me emociono, né? Porque fala muito meu coração, ele fala muito de Jesus e é extremamente assim fascinante. E eu queria compartilhar uma dessas histórias de José, um dos personagens, né, que também chamou muito a minha atenção. Foi um grande homem de Deus, um administrador, um profeta, um sonhador, um homem que ele modificou no tempo dele, ele mudou, ele salvou, né? Ele entendeu os propósitos de Deus. E eu queria compartilhar com vocês, né, ali no capítulo 42 do livro de Gênesis, essa história, né? Vou pegar um pedaço da história, não daria para a gente contar toda a história aqui, mas eu vou contando, né, parte dela. E no capítulo 42 começa a história de José, né? Ele já tinha virado governador do Egito, já estava administrando. Nessa parte já havia fome no Egito, né? Lembrando que já tinha se passado os 7 anos, né, de bonança e já estavam vivendo aproximadamente 2 anos de fome. E aí os filhos de Jacó, os irmãos de José, né, eles vêm para o Egito. Jacó chama a atenção deles e fala: ó, tem comida no Egito, vocês vão ficar aqui parados, vão para lá e vão buscar alimento. Eles vêm, trazem dinheiro, trazem todo o recurso que eles poderiam trazer para comprar cereal, alimento para que eles sobrevivam, né? Porque a fome não atacou só o Egito, mas todas as cidades circunvizinhas daquela região e Canaã não foi também foi atacada por essa grande seca, essa grande fome que teve lá. E aí, quando os irmãos de José chegam lá, os 10 irmãos dele, lembrando que Benjamim ficou com Jacó, né? Benjamim ficou lá com Jacó e, e eles vêm. Quando eles chegam lá, José reconhece os irmãos e naquele momento o coração dele é, fica pesaroso, imagina, né? Ele já tinham se passado é, 20 e poucos anos, né? Desde que ele já estava no Egito, né? Isso também é interessante, mas no finalzinho eu vou estar falando sobre esse tempo, que tem algo tremendo também. Mas ele chegou lá, ele tinha com 17 anos, né? Ele com 30 anos ele assumiu o governo, né, do Egito como governador com 30 anos, então 17 com 13, passados-se 13 anos, mais 7 anos de vacas gordas, então 13 com 7 vão dar
20 anos, mais 2 anos de seca, aproximadamente 22 anos já que eles estavam lá, que já não viam o irmão. E naquele momento José, ele move o coração, imagino muita raiva, muita ira, porque você imagina aqueles que o venderam, aqueles que privaram ele, né, de todo esse tempo, estavam ali diante dele, prostrado. Ele lembra do sonho, né, ele se lembra do sonho, e ele começa ali a conversar com eles. Imagino que no coração dele a vontade de brigar, enfim, deve ter passado um filme na mente dele, de tudo que eles têm passado, e ali os irmãos deles estavam prostrados diante dele, pedindo socorro. Imagina o coração, e ele começa a conversar com eles, só que os irmãos deles não o reconhecem, já haviam 22 anos, achavam que ele estava até morto. E aí José, ele começa a interrogá-los e começa a dizer, né, no capítulo 42, 43, ele começa a dizer que eles eram espias, eles vieram espiar a terra, e eles disseram, nós não viemos, nós viemos aqui. E aí José começa a interrogá-los porque queria saber mais coisas, e aí eles começam a falar que eles eram em 11 irmãos, porque um já estava morto e o pai dele estava lá. E aí José começa a interrogar, ainda vive o seu irmão, vive meu pai? O meu pai não, desculpa, naquele momento ainda não tinha se revelado, vive ainda o pai de vocês? E ele fala, meu pai ainda está vivo, né? O pai deles, no caso. E José começa a interrogar, começa a fazer toda aquela situação, e eu imagino que os egípcios que estavam ao lado de José, os que serviam a José, não estavam entendendo muita coisa, mas José, ele começa a fazer uma estratégia com os irmãos dele, né? Até que eles falam, então eu quero saber se vocês não são de verdade, são espias, eu quero que vocês tragam o irmão de vocês mais novo para saber se é verdade que vocês estão falando. E ele segura, né? Simeão vai e fica. E naquele momento eles já começam a falar, né, que nós fizemos errado, e já começam a entender que eles já tinham feito errado, já começam a lembrar que fizeram com José, e aí começa essa grande saga deles. Eles voltam lá para a terra de Canaã, e quando chegam lá, eles falam com o pai deles o que tinha acontecido. Jacó, né, já tinha na cabeça dele perdido José, achava que não via mais José, e aí tinha perdido agora Simeão, porque Simeão ficou no Egito preso como um acordo para que eles, né, voltassem. E aí Jacó, muito triste, não queria liberar Benjamim, tentaram fazer de tudo. Rubens fala que pegue os meus filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta, você pode matar meus filhos. E Jacó não cede, ele falou, eu já perdi um, não vou perder mais o meu filho, já perdi Simeão agora Benjamim, José já se foi, eu não vou perder mais, até que Judá ele entra e fala, serei fiador, se caso acontecer alguma coisa, eu serei responsável. E é tremendo porque Judá, que é, né, a raiz de Jesus, da raiz de Jessé, de Davi, que vai, né, ser o DNA de Jesus, ele, de certa forma, ele já faz uma tipologia de Cristo, falando que ele ficaria no lugar, se caso acontecesse, ele iria no lugar, né? Ele se responsabilizaria, assim como Jesus, quando ele veio na terra, ele se responsabilizou por nós, ele pagou o preço, ele se colocou, né, na brecha por nós, ele morreu por nossos pecados. E aí, depois que Judá ele fala isso, Jacó, né, mesmo temeroso, ele libera Benjamim. Quando eles voltam para o Egito, eles voltam e levam muito mais mantimento, levam presentes, levam muito mais coisas. Jacó, com medo, fala, leva bastante coisa para ele, para que quando você chegue lá, vocês tenham uma José, no caso, né? Eles não sabiam que era José, e vocês tenham uma recepção melhor, e eles vejam que vocês estão querendo de fato paz. José, quando chega lá, ele já vê o irmão dele, o menor, e ele já se move no íntimo do coração, e eles não entendem nada. Ele libera Simeão, prepara a mesa. Eles não entendem muito que José prepara a mesa
conforme os costumes judaicos, do menor para o maior. Interessante que a palavra fala que a porção de Benjamim foi maior, né? Porque Benjamim era o irmão dele de pai e mãe, então não estava envolvido, né, naquela tramóia, então também tem muito disso. E José, ele libera uma parte maior e eles ficam surpresos que como que José, apesar de estar muito tempo no Egito, apesar de ter ficado muito tempo, os costumes, né, os costumes judaicos, isso é interessante porque não é porque nós saímos do ambiente onde nós vivemos que nós temos que seguir aqueles costumes. Então José é um exemplo disso, por mais que eu esteja num lugar que não é favorável, que não é o lugar, não é o meu métier, não é o lugar onde eu convivo, mas eu vou continuar praticando as coisas que eu entendo que são boas, que eu entendo que são do meu Senhor. Então, fica até uma palavra, né? Não é porque eu trabalho no meio de um lugar onde pessoas xingam, onde pessoas falam palavrão, pessoas adulteram, que eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu posso ser diferente aonde eu estiver, né? Então, José, ele ainda tinha aqueles costumes, ele servia a Deus, né? Ele tinha o coração voltado a Deus. A palavra de Deus vai falar que em tudo que José colocava a mão, ele prosperava, né? E naquele momento, José, ele dá aquele banquete, eu imagino que os irmãos dele não entendem nada, né? E aí José começa a comer, começa a se alegrar, e eu imagino que o coração dele estava batendo muito forte, e aí ele libera eles. Quando ele libera eles, José, né, já no capítulo 45, né, do livro de Gênesis, ele se faz a conhecer. Então o que que José faz? Ele libera eles e pega uma taça de prata e coloca dentro do saco de cereal, né, de mantimento do mais novo, do Benjamim, né? E naquele momento, né, ele libera eles não percebem isso e eles vão embora. Quando ele dá uma certa distância, José pede o servo dele para ir atrás dele, e eles vão atrás deles, eles ficam assustados. O que aconteceu? Falou assim: como que vocês fazem isso comigo? Comeram dentro da minha casa, eu alimentei, e vocês me roubam? E eles falam: não, ninguém fez isso, aqui nós somos homens de Deus, somos filhos de um homem honesto. E eles começam a conversar: nós não fizemos isso, nós não fizemos isso. E aí ele fala: então vamos começar do maior para o menor, vamos olhar todos os sacos. E aí eles começam olhando um por um. Quando chega no saco na sacola de Benjamim, né, na bolsa dele, eles encontram a caneca lá de prata, a taça de prata, e naquele momento eles começam a ficar: não fomos nós. E aí ele fala: como vocês fazem isso? E aí Judá, ele entra no meio e fala: não faça isso, meu senhor, né? O texto ele vai dizendo no versículo 4: disse José a seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram então, e ele disse, desculpa, então, no capítulo 44, desculpa, no capítulo 44, né, Judá, ele se interpõe e disse, então disse, no versículo 27, 44, 27, então disse-nos o teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausenta-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e eu não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs, né, com toda a dor de sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como sua alma está atada a como ele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com a tristeza da sepultura, porque o teu servo se deu por fiador, né, por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Então Judá, ele fala para José, né, que ele era fiador daquele menino. Como eu falei, é uma representação de Cristo, né? Porque a culpa era nossa e Cristo, ele se colocou ali, né? E Judá, ele fala, e eles começam a se mover, e aí agora sim, no capítulo 45, José começa a se mover de íntima paixão, e no versículo 1 do capítulo 45 diz: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele,
é quando José deu-se a conhecer aos seus irmãos e levantou sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouviu. Então José bradou com muito amor ali, aquele momento assim de muita dor, de tirar aquele peso, né? É um momento de muita cura ali, quando ele se faz a conhecer, os seus irmãos não entendem nada, ele fala: chegue, eu sou José, e eles ficam com medo. E aqui, irmãos, que eu digo a vocês aqui, que é o momento que José é curado. É aqui que é o momento que José, ele entende todo o propósito. Por que eu quero dizer tudo isso, contar essa história? Porque às vezes nós passamos por muitas dores e sofremos, só que a gente só consegue ser curado, só consegue entender quando a gente entende o verdadeiro propósito. E, é, e olha o que José fala no versículo 6: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que haverá lavoura, pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vocês que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a casa do Egito. Olha que coisa tremenda. José, ele entende que não foram os irmãos dele. José entende que foi tudo um propósito de Deus. Quando nós passamos por toda essa dor, por toda essa luta, e nós entendemos o propósito, nós entendemos por que nós estamos passando aí, acontece uma cura. Ele entende que a culpa não foi de A, não foi de B, que foi Deus que estava conduzindo ele por todo aquele momento de sofrimento para que ele salvasse. José não salvou só um dos seus irmãos, ele salvou uma geração inteira, uma nação inteira. A nação de Israel estava sendo ali constituída, né? Eram aproximadamente quase 70 pessoas que vieram para o Egito. Então José, ele salvou uma nação inteira. Então entenda que o propósito, talvez a sua dor é tão grande que você não consegue ver os propósitos de Deus, mas saiba que às vezes você está sendo usado para salvar uma geração inteira, uma nação inteira. José ali foi curado, né? José, ele foi tratado ali. José, ele teve que passar por todo aquele momento. Aí talvez você se pergunte, por que José não se deu a conhecer no primeiro momento que ele viu os irmãos? Porque ali ele não estava preparado ainda. Deus precisava tratar muitas coisas no coração de José. Deus precisava mostrar a José, porque se ele se revelasse ali naquele momento, talvez a situação não tinha sido dessa forma. José precisava ter esse momento com Deus, esse processo deles irem até Canaã, voltarem. Imagina como o coração dele ficou de ver os irmãos dele. Ele precisava ver também, porque essa cura, irmão, não é só para José, foi para os irmãos, porque os irmãos confessaram o pecado deles, os irmãos entenderam a culpa que eles tiveram também. Então, você imagina todo esse processo. Então, quando nós estamos passando por lutas, talvez ao invés de você ficar se indagando a culpa de quem é, comece a entender o propósito de tudo isso. Comece a entender o porquê que você está passando por tudo isso. Quando você entender, você vai ser curado, você vai ter a sua bênção. E aí, né, uma flechinha que eu vou dar para vocês, né, como o nosso nome da nossa escola é Na Marca, é nas mãos do arqueiro, né, que significa isso daí. Olha o que eu falei com vocês. Durante 22 anos, José ficou no Egito, né, até que ele se deu a conhecer e o pai dele vem, né? Logo depois, versículos mais à frente, capítulos de Jacó, ele vem para o Egito também. E ele vem ver o filho dele. Olha que coisa tremenda. 17 anos ele foi vendido para o Egito, né? Para Potifar. Com 13 anos, né? Entre a casa de Potifar, a cadeia que ele ficou, foram aproximadamente 13 anos, porque com 30 anos o texto vai dizer que ele assumiu, né? Como governador do Egito. 7 anos de vacas gordas, então 13 mais 7, 20, e aí 2 anos de seca aproximadamente, então nós temos 22 anos que Jacó ficou sem ver o filho dele. Mas olha que coisa tremenda isso aqui. Lembra quando Jacó ele foge de Esaú lá na casa dele e vai para a casa de Labão? Preste atenção, olha a contagem. Durante 7 anos ele trabalhou por Raquel. Foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos, né? Já são 14. Durante mais 6 anos ele ficou ali
trabalhando, né, para Labão, para que ele pudesse ser liberado. Ele sai de Labão, depois ele fica mais 2 anos na terra de Siquém, se eu não me engano, até que ele vai ver o pai dele novamente, Isaac. E da mesma forma que ele ficou durante 22 anos sem ver o pai, assim também José, ele também ficou sem ver o pai. Um problema que não foi resolvido, né? Uma situação que não foi resolvida, houve uma repetição que ali, né, quando houve esse quebrantamento, foi quebrado, né? Não, esse é só uma flechinha, não vou entrar nesse assunto, né? Não é o foco, mas fica para você de cunho histórico. Depois você vai lá, leia lá nos versículos para trás, observe a história de Labão com Jacó e faz essa contagem, tá bom? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você que me ouviu, que vai me ver aí, e dizer a vocês que nós estamos com a escola funcionando. Todas as segundas-feiras nós temos um seminário teológico da Escola Namar, tá? Nos segue no Instagram, nos segue no YouTube, você dá um likezinho aí, tá? Vai estar acontecendo muitas coisas, a gente vai passar informação, vou colocar na descrição do vídeo aqui a página lá do Instagram da escola, conteúdo. Então, vou estar trazendo conteúdos diariamente, semanalmente. Nós vamos estar trazendo mensagens, coisas, cunhos teológicos, muita coisa boa, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, que tenha um ótimo dia.